Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite novamente a quem já cá estava. O Zoom de hoje é sobre o protocolo Slim Peak. Um, Ainda tenho pessoas a entrar, mas vou avançar. Então, o Zoom de hoje, estava eu aqui a dizer. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença, em nome também do diretor Jacek Secretário. Ele hoje não poderá estar disponível aqui, mas mandou aqui um obrigado a todos e um cumprimento. Então, hoje venho aqui falar-vos do protocolo Slim Peak. E porquê é que decidi fazer esta formação numa altura do ano um bocadinho ingrata, porque eu sei que há muita gente de férias, e que não estão tão presentes nas formações, mas para mim vale por quem cá está sempre. Então, embora em setembro eu possa retomar este assunto, não queria deixar passar esta fase sem vos dar uma palavra. Como já devem ter reparado alguns de vocês, se calhar não todos, como devem ter reparado, houve uma atualização do protocolo Slim Peak. E é sobre isto que trata este Zoom. O protocolo Slim Peak sofreu aqui uma pequena atualização. No fundo, a nível de conteúdo, propriamente dito, não há aqui uma intervenção profunda, mas como vão ver, durante o Zoom de hoje, fizemos aqui algumas atualizações. E porquê? Porque percebemos com este primeiro mês e meio de vendas deste novo suplemento alimentar que realmente havia muitas dúvidas sobre como é que deveria ser a utilização na prática deste suplemento. Isto porquê? Porque hum, quase toda a gente que está connosco trabalhou em algum momento com os programas de emagrecimento que temos disponíveis e o Slim Peak traz aqui uma forma um bocadinho diferente de trabalhar. Então, chegou-me aqui através do e-mail e de alguns casos que eu estou a acompanhar, hum, chegou-me a informação de que realmente o protocolo não estava a ser devidamente valorizado nem aplicado. E percebemos também que os resultados, quando o protocolo é seguido ou não é seguido, ou é seguido mais ou menos, trazem-nos aqui alguma diferença. O Slim Peak é um suplemento alimentar desenvolvido para perda de peso para facilitar o processo. Ele não vai fazer a magia, sozinho, porque de facto, quando nós não temos um déficit calórico diário naquilo que nós consumimos, não há nenhum suplemento que vá ao nosso corpo tirar massa gorda, ok? Então, temos aqui estratégias do ponto de vista da suplementação que podem facilitar o processo para quem está na luta contra o excesso de peso e obesidade. Temos soluções que podem tornar o nosso metabolismo mais capaz de responder e trazer resultados, mas há de haver sempre o déficit calórico. E ele pode ser conseguido de várias formas. E realmente a decisão de melhorar aqui a informação do protocolo teve a ver com estes casos que nos chegaram, onde percebi que estava a ser utilizada a informação de vários sítios, nomeadamente pesquisas que as pessoas fazem na internet, a dieta do hospital que se usava há 30 anos atrás, e as pessoas estavam a tomar o Slim Peak e a aplicar essas recomendações. E depois os resultados deixam muito a desejar. O Slim Peak tem um protocolo próprio que foi desenvolvido precisamente sem desvirtuar o método de trabalho, que me representa, porque fui eu que desenvolvi este protocolo, baseado numa alimentação limpa, uma alimentação, saudável, com alimentos de origem natural. Um, mas que realmente representa ali uma forma saudável de perda de peso, sem perder a massa magra, a massa muscular, para minimizar também a flacidez, e que realmente produza resultados aproveitando o melhor que o suplemento alimentar Slim Peak tem para nos dar. Pronto, e eu percebi que havia aqui algumas pessoas que estavam a tentar perder peso com o Slim Peak, que não sequer, nem sequer olharam se calhar para o protocolo, e depois havia aqui os lanches na bolacha de água e sal com iogurte magro. À ceia também havia aqui bolachas de água e sal ou fruta. Pronto, e são às vezes pequenos detalhes que as pessoas obviamente não fazem por mal, acham que estão a fazer uma escolha adequada ou até saudável porque alguém alguma vez lhe disse, ou o médico, ou porque leram na internet, disse que era saudável. E na verdade não é uma escolha adequada para o processo de emagrecimento. E depois também não podemos olhar para
uma refeição como algo que vá solucionar o problema do excesso de peso e da obesidade. Por exemplo, o ter um almoço em que a pessoa até só come legumes ou saladas com carne ou peixe não vai salvar todo o dia. Nós, quando falamos de perda de peso, tem de haver um dia consistente, estruturado, que gere um tal déficit calórico e que promova a perda de peso. Então, creio que esta informação não chegou de igual forma a toda a gente. E por isso, então, melhoramos a informação que está no protocolo que chega ao cliente. Este protocolo, para já, está a chegar ao cliente através de formas digitais. Está em estudo a possibilidade de passar a ser enviada também em formato físico, mas ainda não está disponível por agora. Agora o cliente está a receber em formato digital. Então, estava eu a dizer que este protocolo Slim Peak é exclusivo para quem quer emagrecer, tal como o próprio suplemento. Embora ele possa, através dos seus ingredientes, fazer muitas outras coisas, no seu conjunto de ingredientes, o Slim Peak é um suplemento para emagrecimento, para facilitar o processo de emagrecimento. Então, o que é isto do protocolo Slim Peak? É um conceito de perda de peso mais fácil para quem está na luta contra o excesso de peso e obesidade. Porquê? Porque o Slim Peak suplemento vai ajudar a que a pessoa sinta menos fome e só por si já tira aqui um dos grandes entraves no processo de emagrecimento, que é o conseguir controlar a fome, o conseguir resistir um, e fazer escolhas alimentares inteligentes, adequadas ao objetivo. Por outro lado, o Slim Peak também ajuda a melhorar a função do metabolismo para a perda de peso e, portanto, a responder melhor à alimentação. E ainda ajuda aqui a melhorar a resistência à insulina, que está presente em quem tem excesso de peso ou obesidade, ajuda a melhorar a produção de GLP-1, essencial para reduzir a sensação de fome e também para a estabilidade da insulina e glicemia, e ainda ajuda a manter o stress e a ansiedade controlados ao longo do dia, para que realmente não haja aqui a necessidade de compensação, a tal fome emocional que também tanto atrapalha, na maioria dos casos, o processo de emagrecimento. A este suplemento alimentar junta-se um protocolo alimentar. Este protocolo representa então uma alimentação saudável para perda de peso, com uma restrição de alimentos processados, baseada em alimentos de origem natural e, eu diria, uma alimentação até bastante simples e fácil de aplicar. Hoje em dia, com a quantidade de informação que toda a gente tem acesso, eu diria que muitas vezes gera mais desinformação do que informação. Está o mercado inundado, a nível de supermercado, de alimentos que nos são vendidos como alimentos saudáveis. Também nos canais, de redes sociais encontramos promoção de vários alimentos que nos são apresentados como fit e saudáveis. E, na verdade, a maior parte desses alimentos nada são mais do que alimentos carregados de aditivos que funcionam muitas vezes como disruptores endócrinos, como bloqueadores do nosso metabolismo e que o seu consumo regular traz-nos aqui mais desvantagens do que vantagens quando o tema é o emagrecimento e a saúde. Por outro lado, muitos desses alimentos que até parecem naturais, por exemplo, a granola, que até parece um alimento bastante natural, é promovido nas redes sociais como uma opção saudável, e adequada para o emagrecimento. Não é, a menos que não leve açúcar na forma como é produzida, porque, ok, tem cereais e frutos secos muitas vezes, mas tem uma grande quantidade de uma fonte de açúcar, seja o mel, seja o melaço, ou seja o próprio açúcar em si. Portanto, há aqui alimentos que realmente, tanto nas redes sociais que são promovidos como saudáveis e fit. Fit pressupõe-se que seja para ajudar na perda de peso. Não são, muitas vezes são saudáveis sim, e são fit direcionados para quem pratica exercício físico, porque precisa de um valor, de um aporte energético maior. E pronto, o marketing à volta de certos alimentos que encontramos no supermercado que não são adequados para o emagrecimento, mas que nos fazem crer que assim o é e que nos induzem em erro.
Falo dos iogurtes proteicos, dos 00, sem gordura, sem açúcar, sem lactose, sem nada, não é? Pronto, então o protocolo Slim Peak traz aqui clareza. O protocolo Slim Peak serve para orientar quem nos chega, que pretende utilizar o suplemento alimentar Slim Peak para perda de peso, e portanto é aqui um conjunto de orientações que a pessoa deve seguir durante a utilização do produto para obter o tão desejado resultado. O meu conselho é, se optaram por aplicar o protocolo Slim Peak, então não misturem a informação de outros canais, baseiem-se naquilo que têm. Há vários métodos que funcionam, o que não funciona é uma mistura que alguém se lembra de fazer de todos eles. Então, escolher um método e aplicá-lo para obter os tais resultados. Este protocolo Slim Peak carrega aqui uma vantagem face aos outros programas de emagrecimento que nós dispomos na NutriCode, porque é um programa, um protocolo muito mais simples do que um programa estruturado e complexo. Tem uma alimentação mais fácil de seguir, menos restritiva, e que produz resultados. Os resultados, eu estou a acompanhar algumas pessoas que estão a seguir o protocolo com o Slim Peak e realmente, quando são cumpridos os pressupostos do protocolo, os resultados são ótimos. E quando eu digo que são ótimos, estou a falar de perdas de massa gorda, significativa. Não tanto, não estou a fazer uma avaliação tanto à volta do peso, porque na balança tudo o que nós colocamos em cima é pesado, o nosso peso representa tudo o que está em cima da balança. A água, a retenção de líquidos, o conteúdo do intestino, o conteúdo da bexiga, a massa gorda, a massa magra, a massa óssea, tudo isso é pesado em cima da balança. Nas minhas avaliações, tento ir um bocadinho mais a fundo e consigo avaliar, através da bioimpedância, a percentagem de massa gorda, e aquilo que eu tenho verificado é que com o protocolo Slim Peak a redução da massa gorda é efetivamente rápida, ainda que muitas vezes não se verifique tanto no peso. Mas sobre isso já vou falar mais no final desta formação. Então, este protocolo é uma vantagem face, por exemplo, ao Fit 6 ou ao Fit Gym, porque apresenta uma alimentação menos restritiva para emagrecimento, mais fácil de pôr em prática ou de seguir, até mesmo quem esteja de férias ou quem viaje, porque tem aqui opções naturais, fáceis de encontrar eu diria, em qualquer sítio. Não deve ser dissociado este protocolo alimentar do suplemento alimentar Slim Peak, porque, lá está, foi construído para aproveitar melhor as propriedades do próprio suplemento alimentar. Então vamos lá, sem mais demoras, porque eu sei que é verão, fizeram um esforço de estar aqui, alguns querem ir dormir, outros querem ir aproveitar o fresco da noite. Então vamos, sem mais demoras, aqui seguir para as alterações do protocolo Slim Peak. Isto é aquilo que o cliente vai receber, este documento tal como estão a ver aqui. Numa primeira folha de informação vão encontrar o que já existia no documento anterior. A única alteração propriamente dita de conteúdo é mesmo a questão dos lanches. Ou seja, eu não coloquei neste documento que o plano alimentar é uma sugestão, porque percebi que isto passava a informação para o cliente de que poderia optar por aplicar ou não este plano alimentar. Então deixei de utilizar a palavra sugestão ou sugestivo e passei a assumir este documento como algo obrigatório para atingir os resultados. A nível de conteúdo, ou seja, da estrutura que vocês tinham antes para aquela que está agora, a única alteração é nos lanches, que eram opcionais, mas que percebemos que com o efeito do produto de supressão de apetite, portanto, o produto tira a fome ao longo do dia, então percebemos que as pessoas, como não sentiam fome de todo, passavam muitas horas sem comer. E não é isso que se pretende. No protocolo antigo estava que deveriam fazer os lanches em caso de sentirem fome ou quando sentissem fome, mas como a pessoa não sente fome, percebi aqui que havia muitas pessoas a passar longos períodos entre o almoço e o jantar, entre o pequeno almoço e o almoço. E quando falo de longos períodos, estou a falar aqui de períodos superiores a 5 horas em muitos casos. E esta situação não é um problema numa fase inicial da perda de peso, mas quando isto funciona durante várias semanas, chega a um ponto que vai ser um dos fatores que vai levar ao estagnar da perda de peso. Porquê?
porque o metabolismo, como não está a receber energia através da alimentação regularmente, acaba por reduzir o gasto, entra em modo poupança. Então, atrasa o metabolismo, torna o metabolismo mais lento. E percebi que isto poderia ser um problema para a médio e longo prazo, portanto, para processos um bocadinho mais longos. Além disso, quando estamos tantas horas sem comer, por muito que estejam sob efeito do Slim Peak, na refeição seguinte vão absorver muito mais daquela refeição, porque o corpo está ali em déficit. Então, impus neste protocolo os lanches um, intermédios, sempre que o intervalo entre refeições seja superior a 3 horas e meia. O que é que podem utilizar nestes lanches? Eu deixo aqui algumas sugestões, mas na verdade podem utilizar tudo o que tem no protocolo, desde que não ultrapassem estes limites diários. Portanto, há um conjunto de alimentos que têm limite de consumo diário, são eles a fruta, os laticínios, a compota, a manteiga, o pão ou cereais, a gema de ovo e os hidratos de carbono do almoço. Estes alimentos têm limite de quantidade precisamente porque são aqueles que eu preciso de ter controlados para garantir resultados. Atenção que o pão ou os cereais são até 60 gramas por dia e acumulam aqui os hidratos de carbono do almoço. Ao almoço há uma pequena quantidade de hidratos de carbono que pode ser utilizada e é só ao almoço, não é ao jantar. Então, resumidamente, temos um pão, um pequeno almoço com pão, cereais, que pode ser combinado com laticínio ou com fruta, se assim o desejarem. Podem optar por um pequeno almoço com o iogurte natural, com fruta ou com sementes, ou podem optar por um pequeno almoço sem o pão, sem a fruta, sem o iogurte e onde façam uma omelete, por exemplo. Ao almoço, então, é aqui obrigatório o consumo de hidratos de carbono, 4 a 6 colheres de sopa de hidratos de carbono, a acompanhar a carne ou o peixe e os vegetais, que deve ser cerca de metade do tamanho do prato. Porquê é que os hidratos de carbono estão aqui como obrigatórios ao almoço? Primeiro, porque vão ajudar a dar a energia e a saciedade necessária para o resto do dia. E vão fazer com que cheguem ao final do dia, à noite e depois do jantar, às horas do lobo, como eu costumo chamar, não é? As horas mais críticas, com a fome mais controlada e sem aquela ânsia por comida. Por outro lado, como o suplemento alimentar Slim Peak mexe aqui com as glicémias, porque ele melhora a sensibilidade à insulina, mas por outro lado também baixa o açúcar no sangue. Então, para garantir que ao fim de alguns dias de toma não começam ali a sentir as oscilações da glicemia e provocar algum desconforto, é importante que se mantenha aqui, para quem respeita tão completamente o protocolo, que deveriam ser todos, é importante que se mantenha aqui uma fonte de hidratos de carbono ao almoço. Depois, dependendo da hora do almoço e da hora do jantar, há de haver aqui alguns um lanche. Pode ser uma das opções que apresentei há pouco: fruta, ou queijo, pepino, cenoura, tomate, frutos secos, ovo, iogurte, portanto, respeitando aqueles limites de quantidade diários que também vêm mencionados no protocolo. Depois, ao jantar, aí sim não temos hidratos de carbono. Portanto, os hidratos de carbono acabam no máximo ao lanche. Ao jantar, temos vegetais com carne ou peixe, portanto, legumes ou saladas com carne ou peixe, ou então, para quem gosta da sopa, pode fazer uma sopa desde que não leve batata, nem cenoura, nem grão, nem feijão, mas sempre com uma proteína. Ou seja, não recomendo que o jantar seja só sopa, a menos que ponham carne ou peixe lá dentro. Porque, imaginem, desde a hora da última refeição com proteína, que há de ser o almoço ou o lanche, até ao pequeno almoço do dia a seguir, não há fontes de proteína. E estamos a falar aqui de um longo período de tempo, e se isto for aplicado vários dias seguidos, vai fazer com que haja perda de massa muscular. A perda de massa muscular não traz nada de bom. A pessoa realmente perde mais peso quando perde massa muscular. Só quando perde massa muscular está a ficar mais flácida, com a própria pele caída, desculpem o termo, hum, com um corpo mais mole, digamos assim, e quanto menos massa muscular tivermos, mais lento é o nosso metabolismo. Portanto, estamos a desacelerar o metabolismo ao perder massa magra. Isto faz com que tenhamos mais facilidade em ganhar massa gorda dali em diante. Ok?
Então é muito importante preservar a massa muscular, a massa magra, durante o processo de emagrecimento. Para isso, não se pode roubar às fontes de proteína. Muito importante também saberem que a massa muscular é aquela que garante um envelhecimento com qualidade, porque sustenta o nosso esqueleto, ajuda-nos a envelhecer mais saudáveis também. Então, não é suposto perder massa muscular durante o processo de emagrecimento. Daí, eu insistir aqui com a proteína ao jantar. É importante que seja ou na salada, ou com os vegetais, ou na própria sopa, ou depois da sopa. Há quem coma uma sopa porque gosta e depois um ovo cozido a seguir. Perfeito. Tem de haver aqui uma fonte de proteína ao jantar, para evitar então esta perda de massa muscular. Reforço aqui ainda com outro argumento: o Slim Peak saquetas de noite vai, durante o sono, ajudar a utilizar a gordura como fonte de energia, vai ajudar aqui a queimar gordura durante o sono. Se não houver uma fonte, ou seja, mantém o metabolismo um bocadinho mais ativo durante o sono do que aquilo que seria sem a saqueta da noite. Se não houver aqui uma fonte de proteína à noite, nós corremos o risco de estar a destruir massa muscular durante o sono para dar resposta a este metabolismo que trabalha durante a noite, ok? Então é mesmo muito importante que não fiquem só com a sopa. Ah, mas eu quando como só sopa à noite sem mais nada, acordo sequinha no dia a seguir, toda desinchada e emagreço muito mais rápido. Certo, mas à custa de quê? De massa muscular, está bem? Então, por favor, tenham isto em conta, porque depois é muito mais difícil manter os resultados da perda de peso, é mais fácil ganhar massa gorda a seguir, e o próprio corpo fica com um aspecto flácido, mole. Portanto, tenham isto em conta, por favor. Depois, no protocolo, não ficamos só com uma página, acrescentamos aqui listas de alimentos. Então, a partir de agora, podem, no protocolo, encontrar estas listas de alimentos. São listas de alimentos permitidos. Tudo o que a pessoa pode comer está aqui nestas listas. Depois tem algumas listas, que são os tais alimentos com limite de quantidade, que têm o limite de quantidade para relembrar qual é que é por dia e que alimentos é que podem ser utilizados como opção. E depois tem ainda, para finalizar, uma lista de alimentos proibidos. É apenas para relembrar, reforçar que não podem mesmo utilizar estes alimentos, está bem? Normalmente, como não tínhamos esta lista de proibidos e como as pessoas podiam comer ali o pão e alguns cereais e alguns hidratos de carbono, na cabecinha de alguns dos nossos clientes, que é perfeitamente normal, porque as pessoas não têm o conhecimento que eu tenho ou que quem já está a trabalhar com programas de emagrecimento há algum tempo tem. Não é por mal, mas acaba por acontecer com alguma frequência. Então, imagina, se a pessoa sabe que pode utilizar o pão, os cereais e alguns hidratos de carbono, não é de estranhar que pense que se calhar pode substituir. Eu pedi que desligassem os microfones, por favor. Ah, não temos, não tenho os microfones todos desativos, mas já o vou fazer. Pronto, para não perturbar aqui, eu no final, se houver tempo, eu posso vos deixar aqui espaço para colocarem as vossas questões. Então, estava eu a dizer que, como as pessoas têm aqui alguma quantidade de hidratos de carbono que podem utilizar, seja no pão, nos cereais ou na massa de batata arroz ao longo da primeira parte do dia, não é de estranhar que as pessoas achem que se calhar podem fazer uma quiche ou estão fora de casa e podem comer uma fatia de quiche a substituir o almoço. Não podem, porque a farinha que está na quiche pode ser a mesma que está no pão branco e poderia ser utilizada. A questão é que as massas utilizadas neste tipo de alimentos levam ingredientes que não estão permitidos depois no protocolo. Passando pela gordura, passando aqui pelos aditivos e passando principalmente pelos tipos de fermento que acabam por provocar uma grande inflamação intestinal e um grande inchaço abdominal. Portanto, deixo aqui esta lista de alimentos proibidos para que fique mesmo claro que há coisas que, embora até possam ser alimentos naturais, saudáveis, não podem ser utilizados e que há coisas que parecem alimentos saudáveis e não o são, ou não o são não são adequados para perda de peso. Depois, no protocolo, depois das listas de alimentos,
Tem ainda então a informação de como é que devem recolher os resultados, avaliar os resultados do protocolo Slim Peak. Os resultados não são só o peso, nós somos muito mais do que o número da balança. O aspecto do nosso corpo muda durante o processo de emagrecimento e muitas vezes não se reflete no peso. Portanto, peço que, além da pesagem, tirem fotografias de corpo. Olharem-se ao espelho nem sempre chega, porque quando nos olhamos todos os dias ao espelho, vamos acompanhando a evolução. E chega a um ponto que muitas vezes não percebemos a diferença. Por isso é que, às vezes, nós não notamos, mas quem nos vê nota a diferença no nosso corpo, não é? Porque está há algum tempo sem nos ver, nós vemos todos os dias. Então, as fotografias, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, são importantes do corpo inteiro para perceber a evolução, do nosso processo. Depois também as medidas, que podem ser tiradas com uma fita métrica, daquelas de costura. Deixo aqui marcados os pontos que devem medir para avaliar a vossa evolução. E realmente é muito importante ter em conta que o peso por si só nem sempre representa o emagrecimento que está a acontecer. E nesta altura do ano, com a retenção de líquidos, com o inchaço, às vezes é difícil avaliar o resultado quando não conseguimos ver a massa gorda. Porquê? Porque lá está, tudo o que está em cima da balança é aquilo que a balança pesa. Se nós estamos a fazer retenção de líquidos, chegamos ao final do dia inchados, dilatados, seja com o calor, seja por estar sentados o dia todo, é normal que a balança represente esse peso, não é? Esse inchaço. Tem a ver muitas vezes com a retenção de líquidos. E o que está lá a pesar não é massa gorda, é líquido. Emagrecer é perder massa gorda, não é perder peso, ok? Então é muito importante ter em conta isto. Para a pessoa que pratica um exercício físico, o aumento da massa muscular vai pesar na balança. A massa muscular até é mais pesada, mais densa do que a massa gorda. Então é importante perceber que a avaliação de um processo de emagrecimento tem de ir além só do peso. Tem de ser pelo aspecto e pelas próprias medidas do nosso corpo. Muitas vezes sentimos muito na roupa e isso quase que substitui a fotografia. Eu só peço que tirem mesmo estes registros, porque muitas vezes também aparecem pessoas que estão em processo de emagrecimento, mas que não avaliam. E depois desistem mais facilmente porque não têm nada palpável, informação palpável que as motive a continuar. Então, peço-vos mesmo que façam os devidos registros. Também neste novo documento vão encontrar então uma tabela para fazerem o registro da evolução, do vosso processo. Falei aqui das alterações ao protocolo Slim Peak, que são só estas. Portanto, tem um documento agora mais completo que permite que quem está no processo tenha ali toda a informação que precisa, a informação mais clara, de mais fácil utilização e aplicação pelo cliente. Mas deixem-me relembrar aqui como é que atua o nosso suplemento alimentar Slim Peak, que faz parte deste protocolo. Ele está composto em saquetas de dia e de noite e realmente o Slim Peak é uma abordagem inovadora ao processo de emagrecimento, porque traz-nos aqui uma abordagem abrangente ao emagrecimento. O que é que isto quer dizer? Que realmente o Slim Peak é um produto, um suplemento alimentar, que consegue aqui tocar nos grandes bloqueadores do emagrecimento. A resistência à insulina é um dos grandes bloqueadores do emagrecimento, o stress, a ansiedade, que não só provocam a fome emocional, mas que eles próprios são bloqueadores da queima de massa gorda. Quando nós temos um pico de stress, ou quando estamos com o stress crónico, ou quando sofremos de ansiedade, há um pico de cortisol, a hormona de stress, no nosso sangue. Este pico de cortisol vai bloquear a utilização de massa gorda enquanto estiver elevado no nosso sangue, porque é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, ou seja, quando estamos com o cortisol elevado, significa que o nosso corpo precisa de ter energia para poder sobreviver, lutar, correr, o que for, não é? Significa que estamos ali em modo sobrevivência. Então, o nosso corpo, para nos salvar, vai poupar energia, não a vai gastar. Então, vai poupar que energia? As reservas de massa gorda, ok? Então, é muito importante perceber que este suplemento alimentar consegue aqui melhorar a sensibilidade à insulina, que surge em quase toda a gente que tem excesso de massa gorda, consegue aqui manter o stress e a ansiedade mais controlados. Porquê? Porque mantém o cortisol mais estável,
Ele, na verdade, baixa o cortisol e mantém-o mais estável. E ajuda aqui também a que o próprio metabolismo esteja mais eficiente a responder ao processo de emagrecimento. Depois, não só pela sensibilidade à insulina, mas também porque melhora a produção de GLP-1 no nosso intestino, vai ajudar a reduzir a sensação de fome. Portanto, ele, na verdade, ajuda a atenuar a fome física e emocional. Nas chaquetas do dia, encontramos todos estes efeitos que eu acabei de falar. A utilização deve ser antes das refeições mais volumosas. Para quem segue o protocolo à risca, é uma excelente opção utilizar ao pequeno almoço e ao almoço as chaquetas, porque o jantar normalmente é uma refeição mais leve, ok? Para quem tem muita fome ao final do dia, ao final da tarde, ao jantar, à noite, tem muita dificuldade em controlar a fome à noite, então fazer almoço e jantar, as chaquetas. Estas chaquetas devem ser dissolvidas num copo grande com água, um copo de 200 ml pelo menos, e devem ser bebidas de imediato. Portanto, não devem utilizar o Slim Peak diluído em meio litro e depois beber ao longo do dia. Não façam isso, porque o próprio produto pode fermentar e pode até nem ser seguro o consumo. Ele é para ser bebido de imediato, ok? E pronto, resumidamente, está aqui o efeito das chaquetas de dia. Mas independentemente deste efeito completo e complexo que este produto nos traz, precisamos ter déficit calórico diário. Porque reparem, o produto pode estar a fazer o seu efeito, mas ele não tem soldadinhos mágicos que vão buscar a massa gorda ao nosso corpo. Então nós temos de ter menos calorias dentro do nosso corpo, ingerir menos calorias, para que o produto consiga, através do seu efeito, facilitar o emagrecimento, porque ele vai pôr o metabolismo a funcionar melhor, vai nos ajudar a controlar a fome, temos meio caminho andado para ter resultados bons. Precisamos é de fazer a nossa parte, que é criar o tal déficit calórico com a aplicação do protocolo. Nas chaquetas de noite, encontramos aqui um efeito de relaxamento, é um indutor de sono, melhora aqui a nossa capacidade anti-inflamatória durante o sono e este sim, este suplemento de noite, ajuda, através de alguns dos seus ingredientes, a melhorar a utilização da massa gorda corporal durante a noite. Para quê? Para acelerar aqui os resultados do protocolo Slim Peak. Quando dormimos bem e em quantidade suficiente, portanto, um sono de qualidade e em quantidade suficiente, estamos a regular o nosso corpo, a desinflamar o nosso corpo e a controlar a fome já só por si. Portanto, complementam as saquetas de dia estas saquetas de noite. E é para tomar uma saqueta em água antes de ir dormir. Claro que um produto eficaz não pode servir para toda a gente, porque se servisse para toda a gente era um produto que não tinha efeito, seria placebo. Um produto eficaz é um produto que tem ingredientes selecionados para um determinado objetivo, concentrados e, portanto, tem que ter aqui, obviamente, alguns casos de saúde mais delicados, onde não se recomenda a utilização, precisamente porque contém ingredientes que não estão adequados a estas patologias ou a própria concentração desses ingredientes não é recomendada nestas situações. Esta informação está disponível no nosso site e na nossa loja online, previamente à compra. Este protocolo Slim Peak tem aqui algumas combinações que vou deixar como sugestão, que podem melhorar o efeito do protocolo. Ou seja, o protocolo tem então a parte alimentar, tem o suplemento alimentar, o Slim Peak, e tem aqui outras combinações que podem ser vantajosas para o resultado do emagrecimento. Podem escolher de acordo com a necessidade do cliente. Imaginamos alguém que vai de férias agora, pode manter o protocolo Slim Peak dentro daquilo que é possível e o Slim Peak e associar aqui o Weight Blocker para os excessos. Nos dias que vai fazer ali um desviozinho nas refeições, utiliza então o Weight Blocker para minimizar o impacto negativo no organismo ou no processo de emagrecimento. Para alguém que faz retenção de líquidos, pode utilizar o Inner Balance ou pode utilizar o Cellulite. São os dois drenantes com propriedades diferentes e também com valores diferentes, portanto, a escolha aqui pode variar também por esse fator, mas para ajudar nessa situação, a direção decidiu que estes suplementos que vêm neste documento de recomendações, que também está disponível no nosso site,
vão ter um desconto associado de 15% na compra do Slim Peak. Ou seja, quando compram um Slim Peak, na opção extra, podem adicionar estes produtos que estão lá disponíveis e assumem um desconto de 15% no valor destes produtos extra. É uma forma também de facilitar aqui o acesso a outros produtos para melhorar os resultados do processo. Nesta altura do ano, e pelos motivos que eu falei há pouco, para minimizar a retenção de líquidos, melhorar os resultados, deixo aqui esta sugestão. O Slim Peak utilizado em combinação com o Celofite, que é um drenante. O Celofite é um drenante bastante seguro, porque não sobrecarrega excessivamente o rim. É em comprimidos, portanto é fácil de transportar e tomar em qualquer lado. Importante aqui, e deixo esta nota, não se esqueçam de beber a água. Muitas vezes, quando tomamos o drenante em comprimidos, como não precisamos da água para beber o produto ao longo do dia, não é? Como acontecia com aqueles que são diluídos em água, as pessoas acabam por se esquecer de beber água. É preciso beber água para não desidratar e também para que o produto faça o seu efeito, porque a água vai ser o veículo para eliminar esses metabolitos que estão no nosso organismo, para eliminar o líquido que está a ser retido no nosso corpo. Ou seja, o produto, o Celofite, funciona, mas precisa de um veículo que transporte para fora do nosso corpo o que está lá a mais. E esse veículo é a água. Portanto, é importante não descurar aqui a hidratação, o consumo de água. E porquê que recomendo um drenante associado ao Slim Peak? Eu diria que é quase obrigatório para a maior parte das pessoas, tanto homens como mulheres. Porquê? O Slim Peak faz tudo aquilo que falámos durante a formação, mas não drena, não tem nada drenante na sua composição. Tem o açafrão, que sendo anti-inflamatório nos primeiros dias até ajuda a desinchar, mas depois ele não tem nada que drene. Ora, quem tem má circulação, quem tem dificuldade em eliminar líquidos, quem faz retenção de líquidos, ah, nesta altura do ano com calor, ou quem está muito tempo sentado, é normal que os resultados não sejam tão visíveis porque está a fazer retenção de líquidos. Então é muito importante terem aqui o Celofite para ajudar a drenar estes líquidos retidos. Muito importante também saberem que uma mulher em idade fértil, consoante o seu ciclo menstrual, vai oscilar a retenção de líquidos. Normalmente estamos mais desinchadas após a menstruação, quando termina, não é? Até ali ao 11º, 14º dia do ciclo, e a partir daí muitas de nós começamos a sentir o inchaço e a retenção de líquidos que se agrava muito antes da menstruação. Pronto, isto tem a ver com as oscilações hormonais da mulher que são normais, mas que durante o processo de emagrecimento podem aqui gerar aquela sensação de estou a cumprir e não sei porque esta semana não perdi peso. Muitas vezes tem a ver com isto, porque a pessoa pesou-se na semana depois da menstruação com um resultado brutal, porque nem sequer está a fazer retenção de líquidos, entretanto começa ali a acontecer uma nova ovulação e começa a haver maior retenção de líquidos e de uma semana para a outra a pessoa parece que aumentou de peso ou que não teve resultados e cumpriu com rigor. Pode estar associado ao inchaço e à retenção de líquidos, está bem? Como o Slim Peak não tem nada drenante, é importante associar um drenante que faça esse trabalho. E porquê que deixo esta alerta também? Porque quem está habituado a trabalhar com os nossos programas de emagrecimento está habituado a trabalhar com o Inner Balance, que é um drenante por excelência. Então, não está habituado a ter esta preocupação, mas que aqui no Slim Peak temos de ter para garantir os melhores resultados. Por hoje, da minha parte é tudo. Espero que tenha sido uma formação esclarecedora. Espero que tenham gostado. Estou ao vosso dispor para esclarecer dúvidas através do e-mail de sempre, apoio.nutricode.pt.fmworld.com. Estarei ainda em funções até à terceira semana de agosto, portanto, vou de férias a partir do dia 22 de agosto e só regressarei na segunda semana de setembro. Por isso, não haverá resposta aos e-mails nesse período. Peço-vos que condensem as dúvidas todas que tiverem ou que surgirem até lá antes destas datas. E posteriormente, em setembro, retomaremos também as nossas formações, tanto online como espero eu presenciais. Obrigada por terem estado aqui. Uma boa noite a todas, todos. Temos aqui também meninos, desculpem, eu esqueço-me sempre de vocês, porque estou muito habituada a ter plateias mulheres. Uma boa noite a todos e um até já. Obrigada.